Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Nessa casa bendita, nesse lugar aonde nos traz consolo, nos traz paz, nos traz esclarecimento, sobretudo sobre aquilo que nós muitas vezes pensamos que é obrigação, que é dever. Não, mas não é assim. Essa casa nos traz tranquilidade e conforto, porque muitas vezes nós achamos que ir numa igreja, num templo ou numa casa é obrigação. Nós temos o dever de fazer as orações a Jesus, mas quando nós escolhemos uma casa para ir, seja ela qual for, nós não devemos nunca achar que é obrigação, mas o amor por Jesus é que nos leva até lá. O amor àquilo tudo que aquela casa prega, que aquela casa nos dá, principalmente nos momentos de tribulações, nos momentos de dor. Porque muitos de nós, na alegria ou na abundância, esquecemos do Evangelho do Cristo, da casa que em nós filiamos, a tudo aquilo que nós pensamos que éramos ligados, mas nós somos verdadeiramente ligados a Cristo Jesus. E é por Ele que aqui nós estamos, com mais esse Evangelho. E o Evangelho de hoje fala bem sobre isso. Ele se chama A Retribuição. E ela está no livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. E está em Mateus, no capítulo 19, versículo 27, o seguinte: Pedro disse-lhe: E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que ajuda a purificar-se. Que prêmio reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante de existência. Outrora, os servidores de realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para fazermos irmãos de quantos
nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quantos mais se lhe acendrau a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste o céu, a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Muitas pessoas acham que quando elas se dedicam a uma causa, ao Evangelho, à Boa Nova, como diz Emmanuel, há muito sacrifício. E aí acham que fugindo da religião, as pessoas acabam se sentindo melhor. Porque o mundo nos traz os prazeres, mas somente Jesus pode nos trazer a paz. Somente Jesus nos traz a consciência tranquila. Porque muitas vezes os prazeres do mundo, as coisas materiais, vai fazer com que nós nos aflijamos cada vez mais. E essas aflições nos traz a morte mais perto. Se não, amigos que se interessam exatamente por esse tipo de soluções para a vida. Mas nós sabemos que chega uma hora que nós precisamos de Jesus. E Ele vai estar conosco, vai olhar por nós, vai ouvir o nosso coração. Mas tudo aquilo que fizermos, vamos recolher. Porque disse Jesus, a cada um segundo a sua obra. E é assim que nós pensamos sobre essa retribuição que Pedro pergunta a Jesus. Essa retribuição é o amor de Deus para conosco. É estarmos mais perto da espiritualidade amiga. Porque depois que você aprendeu sobre essa doutrina bendita, sobre o Evangelho de Jesus, seja em qualquer denominação, você já não pode mais recuar. Então, por isso, vamos pôr as mãos ao trabalho. Não importa as sarças e os espinhos da vida. Jesus espera por nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e nos ilumine. Nos dê sempre a condição, a possibilidade de estarmos junto dele.
porque Ele está junto de nós, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.